Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Amanda e no vídeo de hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você gosta de pessoas medíocres, de atitudes medíocres, de situações ou coisas medíocres? Se a sua resposta foi não, você já observou se você não tem sido uma pessoa medíocre? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você já deixar o seu like, se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, e de me seguir lá no Instagram. Aproveita e encaminha esse vídeo para alguém que você acha que possa se interessar pelo meu conteúdo. Assim você me ajuda a crescer aqui no YouTube e faz com que meu conteúdo chegue a mais pessoas. Mas vamos deixar de conversa e logo pro assunto do vídeo. Bom, eu gosto muito de uma palestra dada pelo Mário Sérgio Cortella, professor, filósofo e escritor. Eu adoro o Mário Sérgio Cortella, adoro a grande maioria das coisas que ele fala. E essa palestra mexe muito comigo e sempre me leva a refletir sobre certas situações da minha vida. E eu acho que ela pode te fazer refletir sobre certas situações da sua vida também. Nessa palestra, o professor Mário Sérgio Cortella questiona a gente: você está fazendo o seu melhor ou você está fazendo o que é possível, né? E qual é a grande diferença entre a gente fazer o nosso melhor e a gente fazer só o que é possível, né? O nosso melhor é entregar de fato tudo de bom que a gente tem, toda a nossa capacidade, todo o nosso empenho em fazer dentro das nossas circunstâncias, dentro da nossa realidade, o melhor que a gente pode. E fazer o possível é fazer o mínimo para que aquela tarefa seja entregue, o mínimo para que aquilo seja concluído de maneira minimamente aceitável. Então é mais ou menos como quando a gente era pequeno e a gente tirava na escola ali a média para passar de ano, né? Então você não fez o seu melhor, você não fez o melhor que você podia, você fez o que era possível dentro do mínimo aceitável para que você passasse de ano, e aí você tirou aquela nota na média, então deu para passar. Isso se aplica a muitas coisas na vida da gente e eu acho interessante, eu me incluo nessa, tá? O quanto a gente gosta de apontar o dedo para a mediocridade alheia e a gente esquece de olhar para a nossa mediocridade, né? Eu sei que a palavra medíocre pode parecer um pouco pesada, mas ela nada mais é do que você realmente ser uma pessoa que entrega o mínimo, uma pessoa que sempre faz o básico, uma pessoa que está sempre na média, aquela pessoa que nunca se esforça para ser excelente, para fazer o melhor que pode. E assim, a gente não precisa se colocar numa situação de pressão, né, de alta pressão, onde a gente tenha que sempre entregar o melhor do mundo e ser o melhor dos melhores. Mas a gente precisa tentar, na grande maioria das vezes, ser o melhor possível dentro da nossa realidade, que às vezes não é a melhor realidade do mundo, e às vezes o nosso melhor não é o melhor do mundo, mas é o melhor que a gente pode fazer, né? E aí eu vejo isso em várias situações na minha vida e eu quero compartilhar com vocês. E eu acho legal a gente ver o quanto a gente amadurece e o quanto a gente começa a querer cada vez mais entregar excelência, né? Porque a excelência, ela é um hábito e a mediocridade também é um hábito. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque você ser medíocre em coisas pequenas leva o seu cérebro a entender que ser medíocre é normal, que ser medíocre é ok, e torna a mediocridade um hábito. E tornando a mediocridade um hábito, você vai passar a entregar resultados medíocres não só em coisas simples da vida, como por exemplo em não arrumar sua cama. Você vai começar a entregar a mediocridade em coisas mais importantes, como por exemplo no seu trabalho, como por exemplo na criação dos seus filhos, como por exemplo no cuidado com a sua casa, no cuidado com a sua saúde. Então é muito importante a gente tomar cuidado para que esses pequenos hábitos medíocres não façam com que a gente tenha uma vida medíocre, com que a gente se torne uma pessoa medíocre, né? Eu gosto muito de uma frase que o Mário Sérgio Cortella cita nessa palestra, que é: nenhum incêndio começa grande, né? Então não é que você é uma pessoa medíocre, ponto. Aquilo começou pequeno. Aquilo começou com você não arrumando a sua cama pelas manhãs, aquilo começou com você tirando a nota na média para passar, aquilo começou com você deixando a louça acumular na pia, aquilo começou com você deixando para lavar o banheiro da sua casa a cada 15 dias. Então assim, é com coisas pequenas. Aquilo começou com você não se importando se o seu cabelo tá sujo ou não tá, né? E aí, alguns exemplos que eu queria dar pra vocês, que aconteceram aqui na minha casa, que eu pude visualizar a situação assim de maneira muito clara.
e que me fizeram perceber o quanto a gente insistir na excelência, mesmo que aquilo não seja fácil, pode mudar a nossa realidade, pode mudar a forma como a gente se enxerga e aí automaticamente melhorar a nossa autoestima e pode melhorar também a forma como o mundo enxerga a gente, né? Eu lembro quando eu me mudei para esse apartamento onde eu moro com o meu noivo, e aí éramos só nós dois, né, para lidar ali com todas as tarefas do dia a dia. E modéstia à parte, eu sou uma excelente dona de casa, então eu sou aquela mulher que realmente tem zelo para fazer as tarefas domésticas. Eu nunca faço uma tarefa doméstica de maneira mais ou menos, eu gosto de entregar o meu melhor dentro da minha realidade, né, nas tarefas domésticas. E algumas tarefas eu dividi com o meu noivo. Então, um exemplo é que ele ficou responsável e é responsável até hoje por lavar os banheiros daqui de casa toda semana. Nós temos 2 banheiros e os banheiros são responsabilidade dele. Uma vez por semana ele lava os banheiros. A princípio, ele entregava um resultado muito medíocre, né? Então, ele não ficava atento aos detalhes, ele não esfregava todos os cantinhos, ele não secava o box no final da lavagem. Às vezes ele passava o pano e ficava algum cabelo grudado ali no final da lavagem e ali permanecia aquele cabelo. Ou então, às vezes ele não limpava a bandejinha que fica em cima da pia com um sabonete líquido. E eu sempre ali corrigindo, né? Olha, não ficou bom. Não tá legal, não tá excelente, né? Você pode entregar melhor, porque, gente, é uma tarefa muito simples, né? Lavar um banheiro. A grande maioria das pessoas consegue entregar esse trabalho feito com excelência, basta a pessoa querer entregar esse trabalho com excelência. E aí, com o passar do tempo, ele começou a entregar um trabalho cada vez melhor e que hoje eu considero uma tarefa que ele faz com grande excelência. Ele entrega um banheiro ali que eu considero feito com muito capricho, né? Que é o contrário da mediocridade, é você ter capricho nas coisas que você faz. Então eu vejo a atenção dele em cada detalhe. E aí, aonde que eu quero chegar, né? É interessante ver que quando a gente vai se habituando a fazer o nosso melhor nas pequenas coisas, esse hábito vai se espalhando para as demais áreas da nossa vida e para as demais atividades que a gente desenvolve no nosso dia a dia. Então, essa semana que passou, nós fizemos um churrasco aqui em casa e a tarefa de limpar a churrasqueira também é do meu noivo. E aí, quando ele terminou de limpar a churrasqueira, eu olhei e falei, gente, quase não dá para acreditar que foi ele que limpou essa churrasqueira, porque ela estava muito limpa, como se nunca tivesse acontecido um churrasco naquele espaço, sabe? E aí ele limpou muito bem a grelha, ele limpou muito bem ao redor da churrasqueira, ele deixou a pia onde ele usou para limpar a grelha muito limpa, ele deixou o chão, que normalmente ele costumava deixar o chão respingado, com vestígios ali de carvão, de gordura da grelha, que é quando o caminho que ele fazia da churrasqueira até a pia, ficava ali o chão meio engordurado. E dessa vez eu não vi isso, eu vi um chão muito limpo, eu vi uma pia muito limpa, eu vi uma grelha muito limpa, eu vi o redor da churrasqueira muito limpo. E isso significa que ele vem se habituando a entregar as tarefas simples do dia a dia com excelência. Ele era aquela pessoa que arrumava a cama, a tarefa de arrumar a cama também é dele. E ele era aquela pessoa que arrumava a cama assim, o travesseiro jogava de qualquer jeito, o lençol ele tem uma posição, né? Tanto o lençol quanto o cobre-leito. Então se você estender o cobre-leito e o lençol na posição errada, ele vai ficar curto, né? De um lado, porque ele tem o tamanho correto, a cama não é um quadrado, né? Então ele era aquela pessoa que esticava o lençol e se tivesse errado ele deixava, não tava nem aí. Ele não esticava o lençol de elástico por baixo, porque afinal de contas ia um cobre-leito ali por cima e ninguém ia ver. Essa era uma frase que ele adorava falar, ninguém vai ver, ninguém tá vendo isso, né? Como se a gente fizesse as tarefas para que alguém visse, não para que a gente ficasse satisfeito com o resultado da tarefa. Então esses eram os argumentos dele, a forma como ele costumava agir. E hoje ele arruma a cama bem esticadinha, todos os lençóis esticados na posição certa, arruma os travesseiros na posição em que eles devem estar. Então é isso, sabe? A gente acha que as pequenas atividades feitas com primor, né, feitas com capricho, não vão influenciar o resto da nossa vida, e a gente também acha que as pequenas atividades feitas de maneira medíocre não vão afetar em nada o resto da nossa vida. Isso é uma grande mentira. Tanto o capricho e o primor quanto a mediocridade se tornam hábitos, só que eles são hábitos silenciosos e eles vão permeando a nossa vida aos poucos, devagarzinho,
porque você deixou ali de cuidar da sua aparência, né? Você é aquela mulher que tá sempre com o cabelo sujo, que não se importa se a axila da camiseta tá amarelada, que não se importa de sair com a unha quebrada, descascado o esmalte, que não se importa de arrumar a cama da maneira mais correta, né? Com o melhor que você pode, que deixa a louça ali de um dia para o outro na pia. Você acha que esse tipo de coisa não vai influenciar em quem você é? Mas isso não só influencia, como muda quem você é. Porque isso se torna um hábito. Então, quando você menos esperar, você é aquela pessoa que vai estar fazendo o mínimo possível no seu trabalho, apenas para entregar as tarefas que precisam ser entregues. Você vai ser aquela pessoa que não vai mais cuidar da sua saúde da maneira como você deveria. Você vai ser aquela pessoa que não tem uma aparência legal, que não está apresentável, tanto para você mesma quanto para o mundo. E aí, esse tipo de situação implica em outras situações mais graves, né? Aí a gente passa a reclamar que ninguém no trabalho enxerga o nosso potencial, mas a gente está sempre entregando um trabalho medíocre, a gente está sempre fazendo o mínimo possível só para tirar aquela tarefa da frente. A gente reclama que a nossa autoestima tá baixa, mas a gente olha no espelho e a gente não tem nada o que estimar, a gente não tem nada o que gostar, porque a gente faz sempre o mínimo. Então o nosso cabelo tá sempre mais ou menos, o nosso rosto, a nossa maquiagem tá sempre mais ou menos, as unhas estão sempre mal cuidadas. Então esse tipo de atitude medíocre nas pequenas coisas acabam gerando uma porção de outras coisas na nossa vida que, sem que a gente perceba, nos torna mais tristes, nos torna pessoas infelizes realmente. A gente às vezes nem sabe por que é. E isso foi levado por uma atitude simples e pequena que você não dava atenção, que você deixava de fazer por preguiça, por desleixo, e ia deixando, e uma atitude foi levando a outra, e quando você foi ver, a sua vida virou esse grande poço de mediocridade. Você passou a ser uma pessoa na média. E aí tem um outro grande problema, né? Hoje a sociedade começou a normalizar estar na média, né? Então você não precisa ser bom demais em nada. Tá tudo bem você tá na média em tudo. Você não precisa ser bom demais em tudo, mas você também não ser bom demais em nada é um problema. Não é normal e não é saudável e não traz felicidade estar na média em tudo. Então, a sua aparência tá na média, a sua saúde tá na média, os seus estudos estão na média, o trabalho que você entrega é na média, a sua casa não é nem muito limpa, nem muito suja. Você tá sempre na média, né? Aquele famoso, não é bonito demais pra te fazer passar raiva e nem feio demais pra te fazer passar vergonha, né? Tá na média. Então, assim, é claro, seria muito errado a gente querer a perfeição em tudo, ou querer a perfeição nas coisas. A gente não precisa atingir a perfeição, a gente precisa fazer o nosso melhor, né? E o nosso melhor normalmente não é aquilo que a gente está entregando. Na grande maioria das vezes a gente está entregando menos do que a gente consegue, menos do que a gente pode, né? E como eu falei, ficar entregando sempre menos do que a gente pode normalmente não traz benefícios ao longo prazo. E entregar o nosso melhor, às vezes pode ser um pouco mais cansativo, mas os resultados são melhores, né? As respostas da sociedade, do mundo, da vida, costumam ser melhor para quem entrega o seu melhor. Então você recebe aquilo que você entregou, né? E isso também se torna um hábito e faz com que cada vez mais fique mais fácil ser uma pessoa acima da média. Então, se você é aquela pessoa que cuida muito bem da sua casa, você faz as tarefas da sua casa com muito capricho, você entrega o seu melhor. Você, na hora de se cuidar, né, você tá sempre ali com o cabelo limpo, você não precisa se maquiar se você não gosta, mas você tá ali com uma pele apresentável, você coloca uma roupa limpa, uma roupa alinhada, uma roupa passada, né? Eu vejo muito nas redes sociais aí as pessoas falando em se normalizar a roupa sem passar, mas isso é falta de capricho, né? Sair amarrotado de casa é falta de primor, é falta de capricho, e isso vai se tornando um hábito. Então tá tudo bem eu sair com a roupa amassada, tá tudo bem eu sair com o cabelo sujo, tá tudo bem, enfim, vocês entendem como isso se torna um problema? Então, me conta aqui nos comentários se você já notou que pessoas que fazem o mínimo em tarefas simples acabam sendo pessoas muito medianas ou até abaixo da média nas outras tarefas da vida, né? Nas outras áreas da vida. E me fala também se você não percebe que aquela pessoa que cuida bem da aparência dela, cuida bem da casa dela, acaba sendo aquela pessoa que cuida mais da saúde, que entrega um trabalho melhor, que ela se esforça muito nos estudos, acaba uma coisa levando a outra.
E eu acho isso muito interessante, eu acho que às vezes passa batido, né? Às vezes a gente realmente é levado a acreditar que coisas simples não importam, que as tarefas pequenas não importam, que não são elas que vão definir quem a gente é. E de fato, elas não vão definir quem a gente é, mas elas vão se tornando um hábito, tanto para excelência quanto para mediocridade. Foi isso para o vídeo de hoje. Eu amo essa reflexão do Mário Sérgio Cortella e eu queria falar um pouco sobre ela aqui no YouTube com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que isso traga alguma reflexão positiva para a vida de vocês. Me conta aqui nos comentários se vocês já assistiram essa palestra, o que vocês acharam, qual a opinião de vocês. Me conta também o que você achou desse vídeo, se você gostou ou não, e se você quer que eu traga mais reflexões desse tipo aqui pro YouTube. Eu vou adorar saber. Então foi isso para o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo. Tchau!